Boa noite, caros camaradas, estimados amigos. Uma forte saudação a todos os que participam nesta sessão da CDU aqui em Vila Nova de Gaia. Uma importante iniciativa que realizamos, tal como a Diana Ferreira aqui referiu, a menos de 20 dias das eleições para a Assembleia da República e que queremos que contribua para dar mais força a esta força decisiva para a vida dos trabalhadores e o povo. A esta força que foi e é determinante para assegurar direitos, salários e rendimentos, para fazer avançar o país, para assegurar um Portugal com futuro. Estamos em plena batalha eleitoral, convictos da justeza dos nossos argumentos e das propostas que apresentamos ao país. O país precisa de soluções, precisa de respostas aos problemas dos baixos salários, reformas e pensões. Precisa reforçar os seus serviços públicos, precisa salvar o SNS, precisa garantir o direito à habitação que é negado a cada vez mais portugueses, precisa que se salvaguardem os direitos das crianças e dos seus pais, precisa de maior investimento público que permita, entre outras coisas, concretizar as linhas de metro necessárias à mobilidade da população da área metropolitana do Porto. Precisa de mais justiça fiscal e de uma outra política económica que assegure o desenvolvimento nacional e a soberania do país. Estas são necessidades do país que têm a possibilidade de serem concretizadas a partir dos meios e recursos existentes, assim seja essa a determinação de um futuro governo. Determinação que o governo do PS não tem, porque ambiciona desenvolver, em regime de maioria absoluta, a política que ao longo dos anos foi concretizando em alternância com o PSD. Mas o país não precisa de alternância dos mesmos de sempre. Precisa de uma política alternativa. Uma política patriótica e de esquerda que não se submete nem se deixa condicionar pelos interesses e forças do grande capital. Uma política que rompa com os anseios daqueles que tudo apostam na promoção da bipolarização nestas eleições e da vida nacional, visando eternizar a velha solução da alternância sem alternativa para o país, para fugir à influência que a CDU possa ter na evolução da vida nacional. Uma influência que tornou possível, nos últimos anos, muito daquilo que alguns julgariam inalcançável e que contrariou a política de empobrecimento e de exploração que o PSD e o CDS impuseram ao país de braço dado com a Troika. Uma influência que se revelou decisiva para devolver salários e rendimentos que tinham sido roubados, que permitiu aumentos extraordinários de reformas e pensões durante 5 anos consecutivos, que assegurou a gratuitidade dos livros escolares e abriu caminho à gratuitidade das creches, que fez baixar substancialmente o preço dos espaços dos transportes públicos e alargou o andante a toda a área metropolitana do Porto, que impôs o fim da sobretaxa e alargou os escalões do IRS, que eliminou o PEC para as micro e pequenas empresas e repôs o IVA da restauração nos 13%, que impediu novas privatizações que alguns continuam a desejar, como seja da TAP, da Caixa Geral de Depósitos ou da RTP. Sim, camaradas, que ninguém tenha dúvidas. Foi a CDU e é a CDU a força decisiva para fazer avançar direitos para os trabalhadores e o povo português. E, se não se foi mais longe, foi porque o PS não quis. Foi porque o PS não quis soluções e preferiu as eleições. O PS recusou responder aos problemas nacionais, mesmo tendo recursos para tal, e preferiu entregar-se nos braços daqueles que se julgam donos disto tudo. Por maior que seja a artificial vitimização que se está a promover, procurando atribuir ao PCP e à CDU a responsabilidade pela realização das eleições, a verdade é que foi o governo do PS que fugiu e foge da convergência necessária para responder aos problemas do país. E por maior que seja a demagogia, prometendo, em muitos casos, aquilo que há poucos meses recusaram, uma coisa é certa: o povo português não só não se esquece, como sabe bem o que valem as promessas em véspera de eleições. Sabe bem o que valem as súbitas paixões em torno dos salários, quando tudo fizeram e fazem
para impedir o seu aumento, mantendo a caducidade da contratação coletiva e prolongando mais de uma década o congelamento dos salários na administração pública. O povo português sabe bem o que valem as promessas em torno da habitação quando se recusam a revogar a lei das rendas, que se revela uma autêntica lei dos despejos. O povo português sabe bem o que valem as juras de amor em relação ao Serviço Nacional de Saúde, quando continuam a transferir todos os dias milhões de euros para os grupos privados e quando não mexem uma palha para atrair e fixar profissionais nos serviços públicos de saúde. O povo português sabe bem o que valem as mentiras em torno do aumento extraordinário das reformas neste ano de 2022, que o Governo poderia fazer, mas não quer, e quando todos sabem que se fosse pelo PS e pela lei de que é autor, todos os reformados teriam perdido poder de compra nos últimos 6 anos. Que ninguém tenha dúvidas. Ontem, como hoje, é com mais votos, é com mais deputados da CDU que os trabalhadores e o povo português podem contar para uma vida melhor. É com mais votos e mais deputados da CDU que o país pode avançar, que se encontram soluções para o presente e para o futuro. Caros camaradas e amigos, valorizar o aparelho produtivo nacional é indispensável para substituir importações por produção nacional, para diminuir a dependência externa e criar emprego com direitos. A CDU assume esta prioridade, mesmo que ela esteja longe do foco das restantes forças políticas, a milhas de distância das preocupações dos que, a partir do seu papel de comentadores, todos os dias pregam sobre eleições e longe, muito longe, das prioridades de sucessivos governos e das elites económica e financeira dos grupos monopolistas que os sustentam. A CDU não só nunca abandonou esta marca essencial da política alternativa que propõe ao povo português, como a vida lhe deu e dá razão, quando se confirma que não há solução para os problemas nacionais sem uma inversão da política de abandono da produção nacional. E nunca a abandonou, nomeadamente quando se sabe que o quadro de integração capitalista da União Europeia tudo agravou nos últimos anos e que a sujeição nacional ao mercado único e às imposições do euro tornaram e tornam esta luta mais difícil e exigente. Defendemos a promoção e valorização da produção nacional como caminho para deixarmos de ser um país dependente dos excedentes das grandes potências, para deixarmos de ser um país deficitário e um eterno devedor. Mais produção nacional para deixarmos de ser um país onde se importa muito do que é essencial para a vida do povo português. Queremos um país a produzir para deixarmos de ser um país que despreza o seu mercado interno e cujas exportações estão subordinadas aos interesses das grandes multinacionais. Queremos um país a produzir para passarmos a ser um país que reduz a sua dívida pelo aumento da riqueza, que preserva e utiliza com critério os seus recursos, que cria emprego qualificado, estável e bem pago, que assegura as necessidades essenciais do seu povo, que responde às preocupações ambientais. É por tudo isto que dizemos que valorizar a produção nacional é uma exigência da atualidade e do futuro pela qual nos continuaremos a bater. E já agora, seria uma profunda ilusão pensar-se que tal caminho pode ser percorrido sem um confronto e ruptura com as imposições da União Europeia, venham estas acompanhadas ou não de fundos comunitários que o país há de pagar com novos impostos e com o reforço das comparticipações no futuro. Fundos que, diga-se, não compensam os impactos destrutivos que a integração capitalista da União Europeia teve na agricultura, nas pescas e na indústria nacional. Um dos chavões que percorrem atualmente os discursos do PS, PSD e dentro da própria União Europeia é o da chamada reindustrialização. Os primeiros impactos da Covid trouxeram novamente para o debate político os déficits e carências de países e da União Europeia em produtos tão simples como máscaras ou equipamentos médicos como os ventiladores. Uma vez mais, esta constatação e preocupação foi sol de pouca dura e hoje olhamos para os programas eleitorais do PS, do PSD, do CDS ou até do BE para percebermos
que este eixo continua a ser desvalorizado e criminosamente esquecido num país que a política de direita empurrou para a dependência externa. Ao longo dos anos, foram propagandeadas as ideias de que a modernização do país passava pela desmaterialização da economia. Diziam que o país tinha que se virar para os serviços e que o mercado único comunitário far-nos-ia chegar os bens alimentares e industriais que necessitamos e que deixaríamos de ter problemas com pagamentos externos porque passaríamos a ter o euro. O resultado é conhecido. Uma gigantesca dívida externa e a dependência de bens estratégicos, industriais e agrícolas como os cereais. Mas a ofensiva destruidora não terminou. Hoje, o ataque aos setores produtivos surge, em larga medida, justificado por uma dita transição energética, como se verificou com os encerramentos das centrais termoelétricas de Sines e do Pego e com a criminosa liquidação da refinaria da Galpa em Matosinhos. Opções que já representam uma importante perda de exportações de bens transacionáveis, e não apenas de gasolina e gasóleo, mas de matérias-primas apenas produzidas na refinaria de Matosinhos, como betumes, toluenos, chilenos, que abasteciam outras empresas portuguesas, nomeadamente da área farmacêutica e química, mas que agora temos que passar a importar. São os mesmos que falam de reindustrialização, que reclamam a privatização da EFASEC, certamente para a entregar a preço de saldo, depois de ter sido salva por dinheiros públicos, com a pretensa nacionalização, a que qualquer grupo económico que verá na EFASEC grandes possibilidades de lucro, mas não a resposta estratégica que o país precisa desta empresa, que pode e deve ter um papel central no tecido económico nacional, tendo em conta o seu perfil fortemente tecnológico, inovador e exportador. E o ataque aos setores produtivos nacionais continua em curso e não se fica pela indústria. Continua na persistente guerra aos produtores do leite nacional, pondo em causa um dos únicos produtos agroalimentares em que o país é autossuficiente. Continua nas manobras em torno dos terrenos incluídos na reserva agrícola ou na reserva ecológica para transformar solos agrários escassos no país em jardins de painéis fotovoltaicos ou com o mesmo objetivo, a destruição de superfícies florestais, porque dizem serem sumidouros de carbono. Fiel a um combate de décadas, a CDU afirma que o caminho tem que ser outro. É necessário que o Estado português assuma o papel de planeador estratégico, conduzindo o desenvolvimento do tecido produtivo português, na produção de bens e na criação de emprego, atenuando déficits produtivos e dinamizando uma exportação de alto valor acrescentado com elevada incorporação de produção nacional. É necessário que o Estado português assuma um papel como promotor e operador de ativos industriais, que avance para o controle público de setores estratégicos, decisivos suportes de toda a atividade económica, como é o caso da energia ou das telecomunicações, hoje dominada por oligopólios, cobrando lucros e rendas que custam caro à competitividade da economia nacional. Dizem-nos que é preciso que o país utilize bem os recursos vindos do chamado Plano de Recuperação e Resiliência e dos restantes fundos comunitários. Mas nós estamos de acordo com isto. O perigo é que esses recursos sejam entregues em larga medida aos grupos económicos e financeiros e que, em última análise, sejam utilizados ou para desmantelar capacidade produtiva ou para comprar ao estrangeiro aquilo que, em bom rigor, devíamos fabricar no nosso país. No último ano, identificamos com clareza 4 áreas onde é estratégico pôr o país a produzir para substituir importações por produção nacional. Nos alimentos, nos medicamentos, nos meios e equipamentos de transporte e na energia. E temos agido com propostas específicas dirigidas a cada um destes setores. Vejamos um exemplo concreto. O PCP apresentou recentemente um projeto para reconstruir a capacidade nacional de produção de comboios. O Governo disse que queria alcançar o mesmo objetivo. Criou-se um agrupamento de entidades interessadas nessa possibilidade. Fez-se muita propaganda, deram-se entrevistas e conferências de imprensa por parte dos membros do Governo, o do costume.
Mas os poucos comboios que estão a ser construídos em Valência, que não consta que pertença ao nosso país. Um outro exemplo é o da pesca. Somos o terceiro maior consumidor de peixe per capita do mundo. Temos a terceira área económica exclusiva da União Europeia. Importamos quase 3 mil milhões de euros de pescado por ano. E porquê? Desde logo, porque os nossos governantes vivem amarrados à política comum de pescas da União Europeia. Mas, essencialmente, porque não se investe na frota nacional de pesca, não se investe na investigação marítima, não se melhoram as condições de trabalho dos pescadores. E, neste caso, nós até temos estaleiros para realizar a produção desses meios de produção. Mas, ao que se assiste é ao definhar da pesca, com alguns sobressaltos sazonais em torno do mar, que pouco mais são que propaganda. Tal como temos defendido, o país precisa investir e investir muito para virar a página em defesa da produção nacional. Precisa de utilizar os fundos comunitários, incluindo o PRR, também para esse fim. Precisa que o Orçamento do Estado comporte um aumento significativo do investimento público de forma duradoura, na ordem dos 5% do PIB. Precisa de metas e objetivos que assegurem autoabastecimento do país em produtos estratégicos, das máscaras às vacinas, do leite aos cereais, dos barcos aos comboios. Precisa de uma produção que incorpore, de facto, preocupações ambientais, reduzindo distâncias entre a produção e o consumo, combatendo a obsolescência programada, assegurando o investimento público direto na planificação do abastecimento energético do país. A defesa da produção nacional e do direito do país a decidir do seu futuro é uma questão patriótica que mobiliza muitos democratas que estão para lá da CDU. É uma necessidade, mas também uma possibilidade da qual a CDU não prescinde nem prescindirá. Nas próximas eleições legislativas, o voto na CDU é também um voto em defesa do futuro, que queremos que seja um futuro melhor para os nossos filhos do que aquele que os nossos pais nos deixaram. O voto na CDU é o voto de quem não se conforma nem se resigna a um país injusto e desigual. O voto na CDU é o voto por um futuro de progresso, de desenvolvimento e justiça social, que com mais força na CDU tornaremos possível. Vamos em frente, confiantes que cada ativista da CDU, cada um dos que aqui está, se assumirá como um candidato e participará neste esforço de levar o mais longe possível o contacto, o esclarecimento e a mobilização para o voto na CDU. Vamos à luta! Viva a CDU! 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 CDU!